Glória a Deus. Olha só, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você deve ter pensado assim, puxa, qual que é o sentido da vida? Talvez você possa ter pensado assim, será que é isso? Eu estou levantar, comer, trabalhar, depois voltar para casa, descansar, dormir, para no outro dia fazer tudo de novo? Alguma vez você já se sentiu assim, tipo, poxa, parece que a minha vida não tem muito sentido, parece que eu estou só existindo. Acho que todos nós já tivemos esse pensamento, esse questionamento, né? Mas hoje Deus quer trazer para a gente uma coisa poderosa. A nossa série de pregações, ela se chama Deus fez você de propósito. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito. E Ele te fez com um propósito. Ele fez a mim, Ele fez a você com um propósito. E hoje a gente vai falar que Deus não faz nada por acaso. Então, quando Ele criou você, quando Ele me criou, quando Ele criou cada um de nós, Ele tinha um objetivo com isso. Se você está respirando hoje, é porque existe um chamado para a sua vida. Existe uma vocação. E existe uma missão. E hoje a gente vai falar disso. A gente vai falar de sentido. A gente vai falar de destino. Nós vamos falar de brilho. E nós vamos falar de glória. Prepare o seu coração. Porque Deus não quer que você simplesmente exista. Deus quer que você brilhe nas trevas. Amém? Semana passada, o Léo trouxe uma palavra poderosa sobre o nosso chamado. O que é o nosso chamado? E a gente descobriu que o nosso chamado é viver diante de Deus. Deus nos chamou para estar com Ele, para estar na presença dEle, para permanecer nele. Isso não é só teoria, não é uma frase bonita. Isso é, na verdade, quem nós somos. É a nossa identidade. Nós nascemos para viver na presença de Deus, para viver em comunhão com Ele. Ele nos colocou nessa posição de sacerdotes. O Léo trouxe na semana passada uma coisa tremenda, onde ele falou, nós fomos feitos do barro, da terra, do pó da terra. E Deus veio e nos deu o sopro da vida, o sopro divino. Então olha só, a terra e o céu. E Ele nos fez sacerdotes para fazer exatamente isso, conectar a terra ao céu. Só que a gente entendendo isso, entendendo esse chamado que nós somos sacerdotes, que a nossa função é conectar a terra ao céu, vem uma pergunta. Agora que eu sei quem eu sou, o que eu faço com isso? O que eu faço com quem eu sou? E aí, essa é que é a grande virada. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse é o ponto hoje. Nós vamos falar sobre a nossa vocação. Então, se o chamado tem a ver com ser sacerdote, é quem nós somos, a nossa identidade, a vocação tem a ver com fazer. O que nós fazemos com isso? Então eu vou falar um pouquinho, eu vou trazer alguns versículos aqui para a gente entender o que é a nossa vocação. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feitos em Deus, criados em Cristo para quê? Para as boas obras. As nossas boas obras? Não, as obras que Ele criou, de antemão, já lá, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que nós andássemos nelas. Olha o que diz Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está falando, eu rogo, eu imploro que vocês
andem de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Efésios 1:18 diz assim, olha o que Paulo está pedindo aqui para Efésios. Ele fala assim, eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só, Paulo está pedindo que Deus ilumine o nosso coração para que a gente saiba qual é a esperança da nossa vocação. Às vezes parece que a gente está na vida sem esperança. Essa rotina, as lutas, as dificuldades. E ele está falando, eu peço para que Deus ilumine o seu coração para que você saiba qual é a esperança da vocação de vocês. E qual é a riqueza do quê? Da glória da sua herança nos santos. Então o chamado é ser sacerdote, é viver a presença de Deus. Na época da reforma protestantista, perguntaram para eles qual era a grande ideia de ser cristão, do cristianismo, qual era a grande ideia de tudo aquilo, se fosse resumir. E eles tinham uma frase que eles falavam. Uma frase curta, simples, para expressar isso. E a frase é coram Deo. Coram Deo quer dizer diante da face de Deus. A ideia é que a essência de ser cristão, a essência da nossa vida com Deus é viver todos os momentos da nossa vida diante da face de Deus. A ideia é que na nossa vida cristã não existe o palco e os bastidores. Como assim? Não existem momentos sagrados, quando você está aqui na igreja, quando você está na casa do Senhor, e depois momentos seculares, onde é outra coisa. Não, todos os momentos, tanto aqui quanto lá fora, devem ser vividos coram Deo, diante da face de Deus, porque Ele está ali. Cada momento da nossa vida, não importa o que você está fazendo, no seu trabalho, na sua escola, quando você está sozinho, quando você está na rua, na sua interação com outras pessoas, você está vivendo e tem que lembrar que você está diante da face de Deus. Aquele é um momento de adoração. Nenhum momento é um momento comum para nós, porque nós fomos iluminados. Todos os nossos momentos têm que ser vividos diante da face de Deus. Então, olha só. A vocação é como o nosso sacerdócio se manifesta no mundo real. Todo cristão tem uma vocação geral, que é viver em santidade, proclamar a Cristo, amar e servir. Mas nós, cada um de nós tem uma vocação específica. Essa vocação tem a ver com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, com as suas responsabilidades, com o seu contexto, o local que você convive, as pessoas onde você é rodeado. É uma coisa que é específica só para você. São coisas que só você vai poder fazer. Essa é a tua vocação específica. Mas olha só, muitas pessoas, elas nunca vão descobrir a sua vocação, porque elas vivem uma religião. Uma religião, você vê, tem tantas religiões, né? A gente escuta cristianismo, budismo, islamismo, e tem uma religião que ela impede as pessoas de descobrirem qual é a vocação delas. E às vezes ela vive essa religião aqui dentro da igreja, que é o eu mesmismo. Eu mesmismo, eu mesmo. Eu vivo para fazer meu dinheiro, eu vivo para comprar a minha casa, eu vivo para dirigir o meu carro, eu estou aqui para para alcançar sucesso. Eu estou aqui para deixar a minha marca. Jesus foi muito claro, quando ele falou em Mateus 6,33, ele falou: buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro, não é quando der tempo, não é quando eu tiver com vontade, não é depois que eu buscar todas as outras coisas, se sobrar um tempinho, eu busco o reino de Deus. É em primeiro lugar. Aquele cara que está no eu mesmo, ele está pensando em eu, nas coisas dele, o reino de Deus não tem nem lugar ali para ele. Então, Jesus não vai revelar, Deus não vai revelar para ele a vocação que ele tem para ele, se não tiver a ver com o reino, porque a nossa vocação tem a ver com o reino, é um chamado divino. Vocação é um chamado divino. E é para a glória dele, não é para a nossa glória. A nossa vocação não é para a gente se destacar entre os outros. A nossa vocação é para glorificar a Deus, para destacar Ele, para exaltar Ele, para glorificar o nome dEle. Olha só, C.S. Lewis, ele escreveu um livro que chama Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. É tremendo esse livro, porque é a história de um diabo muito experiente ensinando um diabinho aprendiz. E ele fala, eu vou te ensinar como é que a gente pega essa galera. Eu vou te ensinar como que você pega esses cristãos. Eu vou te dar estratégia, porque eu já sou bem experiente, então eu vou te ensinar. E olha só, ele falou assim, não é tentando fazer eles cometerem grandes pecados que a gente ataca eles. Não é. Sabe como é que a gente ataca eles? Com pequenas distrações. Se ele ficar preso com pequenas distrações, preocupações do dia a dia, discussões inúteis, vaidade tola, o orgulho de cada dia, as rixas, as inimizades, as invejas, entretenimento superficial. Essas distrações, o importante é o seguinte, distrai ele, para ele não encontrar qual é a vocação dele em Deus. Qual é a vocação celestial dele. Deixa eu falar uma coisa. O inimigo, ele não tem medo de cristão que vai ao culto. Ele tem medo de cristão que descobre qual é a sua vocação e vai brilhar lá fora no mundo, entre as trevas. É isso que ele não quer. O cristão que só vai na igreja, para ele está beleza, está tranquilo, porque ele não está afetando o mundo lá fora. Ele só está aqui, recebendo. E ele vai tentar manter você ocupado, cansado, anestesiado, ou encantado com coisas que não valem nada, que são passageiras, que vêm e que vão. Contanto que você nunca assuma o posto que Deus tem para você, a vocação que Ele te deu. É isso que o inimigo quer. Com distrações. Não precisa ser pecado. Não precisa ser grandes pecados, nem médios, nem pequenos pecados. Pode ser distrações. Coisas que te tirem do foco. Meus irmãos, por que é importante a gente entender qual é a nossa vocação? Porque o mundo precisa de luz. O mundo está nas trevas. Olha ao seu redor. A gente tem visto como é que o mundo está. A violência já não choca mais tanto. A gente vê notícias de assassinatos em série e a gente é só mais uma estatística. A gente vê famílias se destruindo na frente dos nossos olhos. A gente vê crianças sofrendo, nascendo, crescendo sem uma referência, sem afeto, sem esperança. As redes sociais estão cheias de ódio, de divisão. A verdade é distorcida.
E a mentira é promovida, é aplaudida. O mundo está em trevas. As pessoas estão cada vez mais egoístas, mais desumanas, insensíveis ao sofrimento do outro. A compaixão virou um artigo raro. A gente vê jovens mergulhados na depressão, confusos com a sua identidade, até mesmo com a sua identidade sexual, cansados da vida e dispostos a morrer por idiotices, casamentos quebrando, pais e filhos brigando, às vezes até se matando. As amizades já não têm tanto valor. É como se as trevas tivessem descido sobre a terra. Exatamente como Isaías profetizou, em Isaías 62. Olha o que ele fala. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas olha o que ele fala. Ele falou que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas presta atenção. Mas sobre você resplandece, aparece o resplandecer do Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As trevas estão no mundo, mas sobre você tem que resplandecer a glória do Senhor. A glória dele tem que brilhar dentro de nós. Aleluia! Ela já está brilhando. Enquanto o mundo tropeça no escuro e as pessoas buscam preencher aquele vazio com coisas que só aumentam o vazio, elas buscam sentido em coisas que nunca vão dar sentido à vida delas. Porque só a vocação de Deus é que vai dar sentido à vida delas. E é nesse cenário onde a gente está, de trevas, de maldade, de crueldade, de escuridão, que Jesus olha para nós e fala, ele olha para mim, ele olha para você e ele fala, você é a luz do mundo. Ele não diz que nós somos uma luz qualquer, ele diz que nós somos a luz que esse mundo está precisando. E aí vem a pergunta, que a gente tem que meditar. O que a gente está fazendo com essa luz? Eu tenho me perguntado isso. Eu aconselho cada um de nós a fazer essa pergunta. O que eu tenho feito com essa luz que Deus colocou dentro de mim? Será que eu tenho colocado ela debaixo da cama? Imagina um violino lindo, caro, um Stradivarius, que é o violino mais caro do mundo, guardado num armário, todo empoeirado. Ele não foi feito para isso. É um desperdício. Esse violino foi feito para ser tocado, e com o som dele, tocar as pessoas, emocionar as pessoas, trazer alegria, trazer vida. Mas ele está guardado, escondido, dentro do armário. Aqui em Miami tem uma pessoa muito rica, que ele gosta de corrida e essas coisas, e ele comprou um carro de Fórmula 1 e pendurou na parede da sala da casa dele. Um enfeite. Bacana. Mas aquele carro não nasceu para isso. Ele não foi feito, ele não foi criado para ser um enfeite. Ele foi criado para velocidade, para adrenalina,
para rugir no asfalto e trazer emoção. Nós não fomos criados para ficar com a nossa luz escondida. E Jesus falou, vocês são a luz do... Ele não falou, vocês são a luz da igreja. Não adianta nada você brilhar sua luz só aqui no domingo. No domingo vem aqui e levanta os braços e louva e chora e pula e faz e dá cambalhota. Mas lá fora, ninguém nem sabe que você é cristão. Lá fora a tua luz não está brilhando. Você sai daqui, você guarda ela embaixo de um cesto e você vai viver a tua vida normal. Até o domingo que vem você vir brilhar aqui de novo. Quando a gente não cumpre o propósito pelo qual Deus nos criou, nós somos como esse violino que está guardado. Nós somos como esse carro que está pendurado. É uma potência, um poder que está dentro de nós, desperdiçado. É uma música que podia estar sendo tocada por Deus e tocando as pessoas, emocionando as pessoas, trazendo as pessoas para perto dele. Tem um irmão que chama Skye Jethani, e ele escreveu um livro, onde ele fala sobre, às vezes, como as pessoas confundem o relacionamento delas com Deus. E ele traz 4 exemplos de um relacionamento com Deus confuso, que não está entendendo realmente o que é a essência de se relacionar com Deus. A gente confunde, às vezes, vocação com ativismo. A gente acha que a vocação é você fazer muita coisa para Deus. A gente acha que se a gente correr mais rápido, se a gente fizer mais coisa, ou se a gente tiver a agenda cheia, Deus vai se impressionar. Mas Deus não está querendo a nossa performance. Deus não precisa da nossa performance. Ele quer o nosso coração. Então, uma das maneiras que ele fala que a gente confunde o relacionamento com Deus, é a gente se relaciona com Deus através do medo e da barganha. É tipo assim, se eu obedecer, Deus vai me proteger e vai me abençoar. É regras sem intimidade. Está errado. Uma outra maneira é você pega os princípios de Deus e você usa para alcançar o sucesso. Teologia da prosperidade. Sabe, você pega os conceitos de Deus e fala, eu vou ter sucesso porque eu vou fazer isso aqui. Está confuso. Outra maneira é buscar só as bênçãos de Deus, mas não buscar o abençoador, não buscar Ele, não buscar intimidade com Ele. Você quer só o que Ele tem para te dar, e quando Ele começa a não te dar alguma coisa, você fica chateado e você se afasta. Ou então é aquele que é um ativismo, mas sem intimidade. É aquele que está sempre ocupado fazendo as coisas para Deus, e ele não tem nem tempo de ter intimidade, de buscar intimidade com Deus, de orar para ter esse relacionamento com Deus. Então esse irmão, ele traz o seguinte, ele fala, olha, o desejo de Deus não é que a gente faça coisas para Ele, é que a gente tenha um relacionamento, que a gente viva com Ele. João 15:5, Jesus fala, permaneçam em mim. E ele fala depois, sem mim, nada podeis fazer. Em Mateus 3:14, Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele, antes dele enviá-los. Ele falou, venha. Primeiro ele chama para estar com Ele, para depois enviar. Sabe qual é o segredo? É que a presença de Deus é o próprio tesouro. Não é uma escada para a gente alcançar outras coisas. Estar com Deus já é o prêmio. Esse é o prêmio supremo que a gente tem que buscar. A nossa vocação real, ela só é real quando ela brota de uma vida com Deus. Antes de qualquer palco, projeto, ministério ou missão, o Pai quer o nosso coração.
Ele não precisa do nosso desempenho, Ele quer a nossa presença. Vamos dar uma olhada em alguns homens da Bíblia que entenderam a sua vocação. O primeiro deles que eu quero trazer é Moisés. Em Êxodo, a gente vê ali Moisés sendo atraído por Deus para aquela montanha onde tinha sarça ardente. E olha só, Moisés era um pastor comum, com uma vida meio complicada, né? Um pastor de ovelhas, tinha acabado de matar um cara, estava a vida meio enrolada. Você se sente uma pessoa comum, talvez com a vida um pouco complicada? Alguns erros aí no passado? Foi esse homem que Deus usou. No meio do deserto, quando Moisés estava no deserto dele, na pior fase da vida dele, fugitivo, cheio de insegurança, Deus chamou ele, fez aquela sarça arder sem se consumir e falou assim: eu te envio. Moisés subiu aquele monte com todos esses problemas e desceu de lá com o rosto resplandecente. Olha que beleza, olha que esperança para a gente. Porque ele teve diante da presença de Deus, ele buscou a presença de Deus. E aquele brilho que ele trouxe não era dele. Ele veio brilhando porque ele teve diante da presença de Deus, ele estava refletindo a glória de Deus. E as pessoas foram impactadas por aquele brilho. Então olha só. Olha que interessante, ele desceu e ele tinha aquele brilho, e as pessoas impactadas. Só que aí, ele percebeu que, quando ele ficava afastado da presença de Deus, aquele brilho ia se desvanecendo, ia desaparecendo. E ele, não querendo que as pessoas vissem, ele cobriu o rosto assim, para que eles pensassem que ele ainda estava brilhando para caramba. É porque o brilho não era dele. E se ele não continuasse buscando a presença de Deus, esse brilho não ia continuar. Esse brilho não ia se manter. Como é que tem estado o teu brilho? Será que ele está meio apagadinho? Você tem ido ao monte, figurativamente, buscado a presença de Deus, buscado estar diante da face de Deus, buscando intimidade com Ele? Outro homem que entendeu a sua vocação foi Pedro. Em Lucas 5, de 1 a 11, a gente vê que ele está lá no barco, e eles estão pescando. Ele é um pescador muito experiente, mas ele está ali com as redes vazias e com o coração cansado. E aí chega Jesus. E Jesus faz as redes ficarem cheias, que o barco quase afunda. E ele chama ele fala assim: agora você vai ser pescador de homens. Pedro estava lá, na rotina dele, no barco, no trabalho dele, na rotina de pescador, já com o coração meio cansado. Mas Jesus entrou no barco dele, e aí tudo mudou. Ele deu um novo sentido à vocação dele. Ele falou: agora você vai continuar sendo pescador, mas você vai ser pescador de homens. O que você faz? Qual que é a sua rotina? Qual que é o seu dia a dia? Deus quer entrar nesse lugar. Deus quer entrar no teu barco. Essa rotina é o teu barco. É a tua profissão. Que talvez você está cansado já. Parece que não rende. Parece que as redes estão vazias, você está ali trabalhando para nada. Deus quer entrar no teu barco e te dar um novo sentido para a sua vida. Um dia perguntaram para um homem assim, ele estava na igreja, o pastor não conhecia ele,
E conversando com ele, o pastor falou assim, o que o senhor faz? Qual que é a sua profissão? Ele falou, eu sou um discípulo de Cristo, disfarçado de operador de máquina. Isso é visão de reino. Isso é visão de reino. O que você faz? Você é um dono de uma empresa de instalação de janelas? Você é um empresário? Você é um contador? Você é médico? Você é um professor? Você é um estudante? Não, você é muito mais que isso. Você é um agente secreto de Deus, lá naquele lugar, para trazer luz naquele lugar, para fazer a diferença nas trevas, para iluminar as trevas com a luz de Cristo, não com a sua, mas com a luz de Cristo que reflete em você, porque você chamou Jesus para entrar no seu barco. E a partir de agora, a partir desse momento, o comum vira extraordinário. Nada mais é comum na sua vida, porque você não é comum, você é luz, você é sal, você veio aqui e está colocado aqui para fazer a diferença. Deus está chamando o povo dele para entender a vocação, para responder essa vocação. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Como? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu vou ler de novo. Vou ler de novo porque isso aqui é muito forte. E eu acho que você não entendeu o que ele está falando de você. Ele começa falando, todos nós, com o rosto descoberto. Por quê? Porque a gente está buscando a presença de Deus constantemente. A gente não precisa cobrir o rosto para fingir uma presença que não existe. E a gente está contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Isso vai fazer com que a gente seja o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Deus está te chamando para isso, meu irmão, para ser transformado de glória em glória, cada vez mais. O brilho não é seu, é dele, mas passa por você. A sua luz tem que fazer diferença. Olha o que fala Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem quem? Você? É para a sua glória? Não. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A luz que Deus colocou em você não foi feita para ficar presa dentro das paredes da igreja. É lá fora, no mundo real, que ela tem que brilhar, aonde as trevas estão densas. É lá que ela faz diferença. É no seu trabalho, aonde o seu colega do lado está sofrendo, está com problema em casa, com a família, com a esposa, está com problema com o chefe, está com problema de depressão. É na escola, aonde o seu amigo está sofrendo bullying, ou o seu amigo está confuso com a sexualidade dele. Você está ali do lado, você tem uma luz, que por quê? Por vergonha, você está deixando ela escondida, e você está vendo o cara do seu lado sofrer, e você não está fazendo nada. É na vizinhança, o teu vizinho. Sabe aquele vizinho chato, que todo mundo tem? Sabe? Olha só como que a gente é. Olha como que a gente é. A gente olha às vezes para as pessoas e a gente até condena. A gente fala, nossa, essa mulher é uma praga. Eu já fiz isso, eu confesso.
Tem uma vizinha lá que a gente não pode começar a fazer uma festinha, botar um pouco de música, daqui a pouco a polícia está batendo na porta para baixar o som. Às vezes está baixo já. E a gente fica doido. Mas essa mulher, talvez, ela está gritando, pedindo ajuda. Ela está amarga, porque a vida dela está ruim, está sem brilho. E ela é amarga, ela é azeda, e ela quer acabar com a vida de todo mundo ali, mas você é luz. E você tem que brilhar na vida dela. E você tem que amar essa mulher. Eu vou amar essa mulher mais agora. A pregação está servindo para mim. Chamar ela para a festa, é verdade. Mas a gente olha para a pessoa, a gente condena, a gente fala, olha essa pessoa é uma pessoa esquisita. Olha que pessoa estranha. E você esquece que Deus colocou você perto dessa pessoa ali. E que ela precisa ser alcançada pela misericórdia de Deus, como você foi um dia. Você um dia foi essa pessoa desagradável, ruim, pecadora, má. Às vezes um simples gesto de compaixão pode salvar uma vida, gente. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu sou fisioterapeuta e eu estava fazendo avaliação de pacientes e eu tinha muitos pacientes para avaliar, estava cheio e sentou um senhor para eu avaliar e eu sempre tenho que perguntar para eles com quem que eles moram. E eu perguntei para ele com quem que ele morava e esse homem estava com um semblante muito triste, muito caído. E quando eu perguntei com quem ele morava, eu vi uma lágrima escorrer do olho dele, ele falou, eu moro sozinho. A minha esposa morreu e a minha mãe também morreu. E aí as lágrimas caíram. E nessa hora você fica meio sem jeito, você fica meio sem saber o que fazer, e eu tinha muito trabalho para fazer, eu podia ter, sei lá, né, não falado nada e continuado com as outras perguntas para terminar logo a avaliação e passar para o próximo. Mas Deus tocou meu coração e eu não consegui. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei, e eu vi que ele estava muito triste. E eu perguntei, quanto tempo faz que sua esposa morreu? Ele falou, 7 anos. Eu falei, e a sua mãe? Ele falou, 2 anos. E eu falei, poxa, é muito difícil, né? Perder as pessoas, a gente fica triste. Eu falei assim, mas a gente não pode ficar focando só nessa tristeza e na falta que a gente sente delas. Eu falei, quanto tempo você ficou casado com a sua esposa? Ele falou, 40 e poucos anos. Eu falei assim, então, em vez de focar na saudade que você tem dela, por que você não foca no tempo que você teve com ela? E em vez de ficar triste, você fique alegre e grato por Deus ter te dado todo esse tempo para você curtir com ela. Lembra dos momentos bons que vocês tiveram juntos. Lembra de quando você conheceu ela. Lembra de quando você estava tentando conquistá-la. E o homem começou a sorrir. E começou a lembrar, e começou a pensar nesses momentos. Eu falei, sabe por quê? Sabe o que acontece? A gente tem uma coisa boba, que a gente acha que, porque uma pessoa morreu, a gente tem que ficar sofrendo por ela, e que se a gente for feliz, a gente vai estar como que aparentando que a gente não está sofrendo o suficiente. Eu falei assim, isso é uma besteira. Eu falei assim, você tem mais pessoas da sua família que estão vivas? Ele falou, eu tenho meus filhos, meus netos. Eu falei assim, então, se você morresse, você queria que eles ficassem, a partir do momento que você morreu, o resto da vida deles sofrendo, chorando, por causa da sua morte? Ele falou, não. Eu falei, o que você ia querer? Eu falei, eu queria que eles vivessem a vida deles, fossem felizes. Eu falei, então, você tem que viver a sua vida, você tem que ser feliz, porque é isso que elas iam querer. Elas não iam querer que você ficasse sofrendo o resto da vida por elas. E aí eu fui falando isso para ele, e ele foi se animando. Eu falei, vai ser feliz, vai jogar dominó com seus amigos, vai na praia, mergulha no mar e curte a vida. Eu falei, vai, porque cubano gosta de jogar dominó, né? Então, para a gente não significa muito, mas para eles é bom, é forte. Vai dar risada, vai fazer piada, vai brincar. Eu falei assim, né? E eu falei assim, ele falou, é verdade. Semana passada foi aniversário do meu neto e eu não fui, porque eu fiquei em casa, eu não quero sair mais. E meus filhos ficam brigando comigo que eu não participo da vida deles. Eu falei, olha aí,
Você está perdendo a vida com eles, de curtir seus netos, de ser um vô alegre, que leva eles para brincar, que faz tudo isso. Aí ele falou assim, é verdade. Ele se animou, mudou o semblante dele. Ele falou assim, você tem razão, eu fico em casa sofrendo, não adianta nada, não serve para nada. Eu falei, vai viver, vai ser feliz. Eu falei, você ainda tem muita lenha para queimar, arranja uma namorada, né? Ele falou, aí ele falou assim, não, eu tinha namorada. Aí ele falou assim, eu tinha 2 namoradas, mas uma ficou sabendo da outra e deu tudo errado. Aí eu falei, pô, velho, assim você me quebra. Então, mais tarde eu vou ter que conversar com ele de novo, né? Mas olha só, eu não preguei um sermão, eu apenas refleti a glória de Deus com um ato de amor e compaixão. E Deus foi glorificado. Às vezes a gente pensa que vocação, eu tenho que evangelizar, eu não sei evangelizar, se me fizer uma pergunta, eu vou travar. Não é isso. É viver a sua vida, é amar as pessoas, demonstrar o amor que Deus fez. Eu gosto muito daquela história do cego, que Jesus curou o cego, e depois os fariseus ficavam em cima dele, querendo apertar ele e perguntando, quem foi esse, e o que ele faz, e o que é. E ele pegou e falou, eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Você não precisa saber a Bíblia de cor e salteado. Se a pessoa perguntar de Cristo para você, de Deus, você fala, eu não sei te explicar muito bem, mas eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não sabia quem eu era, mas agora eu sei quem eu sou. Uma das coisas que eu mais gosto de ser cristão é que eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou aqui, e eu sei para onde eu estou indo. Amém? É isso que significa brilhar a sua luz. Não é só pregar do púlpito, é estar presente, é notar o invisível, é estar sensível à necessidade dos outros, é ser o abraço de Deus para alguém. Deus pode estar querendo te usar para tocar alguém próximo a você. E agora eu quero finalizar. Todo mundo viu a tragédia que aconteceu recentemente. O assassinato brutal, estúpido do Charlie Kirk. Que era um menino da idade do Léo, 31 anos. Um jovem que amava o seu país, lutava pela liberdade, acreditava no debate livre. E quando perguntavam para ele como que ele queria ser lembrado, ele falava, eu quero ser lembrado pela minha fé em Cristo. Mesmo tão jovem, ele viveu intensamente. Ele entendeu o seu chamado. A gente vê as pessoas falando dele, do relacionamento que ele tinha com Deus, do relacionamento, como ele brilhava a luz de Deus entre as pessoas. Ele respondeu à sua vocação. E passou os poucos anos que ele teve aqui, iluminando as trevas e testemunhando o amor de Cristo. Ele não buscou aplausos, ele buscou fidelidade à vocação dele, ao chamado. Ele não buscou glória para ele buscou exaltar e glorificar o Salvador, aquele que tinha dado a ele a vida. Ele correu a sua corrida com paixão, com sentido. E ele deixou um legado inspirador, que vai continuar. Ele tocou a vida de muitos jovens. Ele fez a diferença. Meus irmãos, a nossa vida é muito curta. Eu fico imaginando a ampulheta, sabe a ampulheta? A ampulheta tem areia aqui em cima, e aí ela cai, e areia aqui embaixo, e eu imagino como se cada um de nós tivesse uma ampulheta aqui em cima da cabeça, assim, como num jogo de videogame. E só que tem uma coisa, a gente não sabe quanta areia tem na parte de cima. A gente não sabe quando que o nosso tempo vai acabar. Cada dia é uma oportunidade de brilhar. Chega de manter a nossa luz escondida.
debaixo da cama, ou só acender ela dentro da igreja, junto com as outras lanternas, onde ela não vai fazer diferença nenhuma. O mundo lá fora está mergulhado nas trevas, e precisa de você, precisa da sua luz. É no seu trabalho, é na sua escola, é na vizinhança, aonde alguém está ferido, aonde alguém está chorando, está sofrendo, está confuso, está desesperado. É lá que a nossa luz precisa brilhar. Você é um instrumento precioso. Não coloque esse instrumento dentro do armário, não esconda. Deixa Deus te usar, deixa Deus pegar esse instrumento e tocar com ele uma linda canção, aonde a música da sua vida vai tocar a vida de outras pessoas, vai emocionar, vai transformar, vai libertar. O poder que foi colocado dentro de você não foi feito para ser pendurado na parede como um enfeite. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo que está dentro de você, deixa esse poder, deixa esse rugido romper as trevas do mundo lá fora. A gente olha para o mundo lá fora, sofrendo, com maldade, com crueldade, e a gente fala: oh Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? E Ele olha para nós e Ele fala: eu fiz, eu te salvei, eu te deixei aí para você fazer alguma coisa. É isso, gente. É isso. Você é um instrumento na mão de Deus. Se você permitir, se você buscar Ele em primeiro lugar, Deus vai tocar essa linda música, essa linda canção com a sua vida. Não para a sua glória, mas para a glória dEle. Então, o meu convite hoje para nós é: viva a sua vida de tal forma que quando ela terminar, as pessoas vão poder dizer: ele brilhou a luz de Cristo.